se eu quero uma startup que se torne uma grande empresa, o ambiente tem que ser favorável, desde que ela é pequena até que ela se torne grande também. Gilberto Sarfati, coordenador do mestrado profissional em Gestão para a Competitividade da IASP. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu já queria começar com uma pergunta seguinte. No inconsciente coletivo, digamos assim, as pessoas sempre associam startup ao uso de tecnologia e também ao porte da empresa, se é pequeno ou se é grande. Assim, quanto que essas variáveis são importantes para a definição de startup? É uma excelente questão para a gente começar o nosso bate-papo. Startups são definidas como organizações temporárias que estão buscando definir o seu modelo de negócio, né? Então, a startup, o sonho de uma startup é se tornar uma grande empresa. E a fase de startup é uma fase de validação do modelo de negócio. A OCDE define as startups como uma organização temporária por um período de 42 meses, né? Isso significa que em 42 meses a empresa ela vai ter então 150, 200 funcionários, ou então ela vai se tornar apenas uma pequena empresa, né? Então, é uma organização temporária que normalmente tem um modelo de negócio que é escalável e replicável, que ela está buscando validar para se tornar, então, uma grande empresa. E o componente tecnológico é importante? O componente tecnológico ele é importante exatamente pelo elemento da chamada escalabilidade e replicabilidade. Então, por exemplo, se eu abrir uma pizzaria, ela não vai se tornar uma startup, porque ao abrir uma uma pizzaria, para eu ter uma outra unidade de pizzaria, eu vou ter que ter um grande investimento para ter essa outra unidade. Além disso, ela tem um grande nível de competição. Então a tecnologia normalmente é um elemento que permite que o negócio escale rapidamente, ou seja, baixo custo, e se torne então grande ao mesmo tempo. E cria um elemento de diferencial com as outras empresas, ok? Então a tecnologia sim é um elemento importante para caracterização e definição de uma startup. E o que o empreendedor precisa estar atento, professor, para fazer da sua startup um sucesso e torná-la numa empresa? Ok. Uma outra pergunta muito boa, e eu ampliaria, na verdade, para falar de startups, falar, na verdade, sobre o pequeno empreendedor, para qualquer um que abre um negócio. Então, muitas vezes a gente abre o negócio motivado por alguma coisa que eu gosto. Isso é importante, né? O negócio, ele tem que ser algo que você tem prazer. Mas, por outro lado, quando você faz um negócio, você não faz para você. Você faz, na verdade, para um cliente. Então, a dica mais importante é focar no cliente, focar na necessidade do cliente. Entender se aquilo que você está apresentando de solução é, de fato, uma solução para o seu consumidor. Professor, um ator muito importante nesse mercado, digamos assim, são os chamados financiadores anjo, né? Assim, que são esses financiadores individuais, às vezes pequenas empresas assim, que estão sempre em busca de oportunidades, né? O que chama a atenção deles, assim, nessas startups? Como o empreendedor que está começando uma startup tem que proceder para chamar a atenção de investidores anjo? Okay. Inclusive a gente tem aqui dentro da FGV um dos maiores grupos anjos do Brasil, que chama GV Angels, formado pelo nosso alumni, que se encontra em cada 2 meses recebendo propostas de empreendimentos do Brasil inteiro, né? Então, o investidor anjo hoje, ele está atrás de negócios, em primeiro lugar, que já estejam gerando receita. Ou seja, na ideia, nenhum investidor hoje vai investir. Okay? Essa ideia não tem valor. O que tem valor é já gerando receita. Então essa é a primeira coisa. Não adianta procurar em grupos anjos, né, antes de você ter no fundo alguma prova do mercado que a tua solução está agregando algo para o cliente. Okay? A segunda coisa, e na verdade tecnicamente, inclusive pesquisa que a gente fez aqui na FGV, a primeira coisa que o investidor anjo ele olha é o próprio empreendedor. Né? Ou seja, o histórico desse empreendedor, qual é a relação dele com o negócio, de que forma ele passa confiança, né? Então, é a primeira coisa. A segunda coisa, além do empreendedor, é o time fundador. Ou seja, quem são os indivíduos?
qual o papel de cada um dele nesse time, né? Ou seja, tem competências que são complementares, essas competências têm relação com o negócio, né? Então aí a gente conecta na preocupação com o cliente com a relação com o time. E esse time que vai entregar então a solução que agrega valor para o cliente. Professor, como que a regulação pode ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento de startups? Existe alguma regulação específica para esse campo? Uma questão muito importante, porque a regulação que afeta startups é a mesma que qualquer pequena empresa. E hoje o Brasil é um dos países mais difíceis para você abrir, manter e fechar uma empresa, né? Hoje se discute inclusive um marco regulatório para startups. Pessoalmente eu sou contra uma regulação específica para startups. Eu acho que é importante simplificar todos os negócios, seja para pequenas ou para grandes empresas. Melhorar o ambiente empreendedor para todas as empresas, né? Então, hoje, para você abrir uma empresa no Brasil, lá em São Paulo em particular, você vai demorar mais de 100 dias. E a gente só está falando só a abertura de um negócio, a gente está falando em média, né? Então, isso nos coloca no ranking Easy Doing Business numa posição muito ruim. Abaixo de países que são países muito menos desenvolvidos que o Brasil, né? Então, o regulador precisa aumentar a sua preocupação no processo de abertura, manutenção e fechamento das empresas, né? Fechamento também para não criminalizar aquele que fracassou, porque o empreendedorismo, por natureza, ele tem empresas que não vão funcionar, mas a legislação hoje, no fundo, praticamente criminaliza quem fracassou, quem faliu. Vai ser muito difícil para ele reabrir uma empresa, né? E, na verdade, você ter feito o negócio e ter fracassado pode ter um enorme potencial da próxima vez de você abrir um negócio de sucesso. De aprendizado, né? Inclusive, de não repetir os erros, né? Quer dizer, então, que o empreendedor de startup também está aqui na torcida, como o Brasil inteiro, pelas reformas tributárias, principalmente, para tentar desburocratizar e tornar menos complexo o ambiente de tributos no Brasil, né? Pelo que você está me falando, né? Não, sem sombra de dúvida. Quer dizer, se eu quero uma startup que se torne uma grande empresa, o ambiente tem que ser favorável, desde que ela é pequena até que ela se torne grande também. Professor Gilberto, muito obrigado pela tua participação. Espero encontrá-lo novamente com esse tema e outros também. Muito obrigado pelo convite.